Negro in the house. Um dos queridinhos do mercado nacional, com certeza, é o fio de polidioxanona, que é o famoso fio de PDO. E ele existe já no Brasil há algum tempinho, só que ele não foi o primeiro fio que veio com a Anvisa para o mercado nacional. O mercado nacional, primeiramente, a gente veio com o Haplift e com os fios russos, que são os fios permanentes, que hoje praticamente a gente não utiliza mais. Cada vez mais, a harmonização está em constante desenvolvimento, em constante crescimento. Infelizmente, uma coisa que a gente ainda não consegue travar é o nosso envelhecimento. Apesar da ROF avançar sempre, eu vou continuar envelhecendo. Então, a idade que eu entro hoje para fazer um procedimento de harmonização orofacial não é a idade que eu saio, porque eu já tenho tantas horas a mais e uma minutagem a mais também. E isso a gente não consegue travar. Seria ótimo hoje realizar um procedimento num paciente meu, passar, vamos dizer, 12 fios, 8 fios nele, e conseguisse congelar a idade dele, tipo assim, opa, você vai ficar aqui com 25 em 10 meses e daqui a um ano, quando você voltar para refazer, você vai continuar com a sua idade cronológica de 25 em 10 meses. Isso infelizmente não acontece, você já vai estar com 26 em 10 meses ou com 50 em 10 meses. Porque para indicar o fio de PDO não tem idade, desde que eu tenha um deslocamento de compartimento de gordura ou uma cicatrização acneica, ou uma necessidade de estímulo de colágeno, ou uma perda de volume para reposicionar algumas áreas e produzir colágeno em outras. Isso também vai depender do peso. Se eu tenho o rosto de um paciente muito pesado, quando eu vou fazer fio de PDO, ele vai durar um pouco menos do que os outros pacientes, porque isso também está na questão do envelhecimento. Aquele cara que corre muito, que faz mal para a pele dele, porque ela desloca mais, se a gente for pensar de uma forma multifatorial. Fazer fio de PDO não é simplesmente passar um fiozinho no meu rosto do meu paciente. Eu preciso fazer, às vezes, que ele tome algumas medicações, como a vitamina C, o zinco, para a gente poder produzir e auxiliar ele ali, sim, na produção do colágeno dele, para ele poder fazer o famoso efeito de pelinha de bebê, como eles falam quando chegam no nosso consultório. E aí o fio foi vindo e desenvolvendo para a virgem de origem que a gente tem. Ele veio dos coreanos, é uma técnica que existe já há mais de 2 décadas, mas aqui no Brasil com a Anvisa, então isso quer dizer que a gente não podia utilizar o fio de PDO propriamente dito, a gente usava o fio de PCLA, porque a gente tinha fiscalização em cima, e tem até hoje, graças a Deus, então a gente só podia utilizar o fio de PCLA até 2017. 2017 para cá, a gente aí sim tem o famoso fio de PDO. E no meio da pandemia, pelo pós do fio de PDO não ser um pós tão agradável, não é aquela coisa que você chega no consultório, quando a gente fala de um fio especulado, que faz um tracionamento e o paciente sai como nada tivesse acontecido. É um procedimento cirúrgico. Procedimento cirúrgico é um procedimento que eu vou estar ali mexendo numa estrutura dérmica, eu preciso fazer um pertuito para esse meu paciente, passar os meus fios e fazer um lift nele. Eu preciso que o meu paciente tenha de 7 a 30 dias de via de regra para ter um resultado perfeito. Então, vou chegar no consultório da doutora Luciane hoje e vou casar minha filha daqui a 15 dias e quero fazer fio? Desculpa, mas você não tem indicação. Ah, então a gente vai fazer um bioestimulador? Também não, porque você não vai ter resultado para aquele casamento. Eu brinco que mãe de noivo, você precisa de pelo menos 3 meses, 1 ano para você começar a tratar ela. Para ela estar linda e bela para esse casamento. Senão você começa a fazer o que a gente chama de efeito Cinderela. A gente vai lá, deixa bonitinho, o paciente vai lá, faz o casamento e acabou. E não é isso que a gente quer para o nosso paciente. A gente precisa tratar ele de dentro para fora e de fora para dentro. A gente precisa ter esse cirejinho. E isso vai desde a alimentação do meu paciente, a rotina de vida que ele tem, o medicamento que ele toma da clínica médica ou não, do posicionamento dos elementos dentários dele, se ele tem ou não, porque muitas das vezes o paciente não tem nenhum dente posterior e quer fazer fio. E aí quer ganhar volume na região de terço médio. Fácil, eu não consigo, gente, eu posso colocar o que for. Se eu não tiver dente nessa área, traciona 30 fios. Se ele não tiver uma prótese, uma reabilitação feita ali, a gente não consegue dar esse resultado para ele. Então, fio de PDO é maravilhoso na sua indicação correta. Então, para paciente que tem deslocamento de tecido gorduroso, para de rugas estáticas, que são as quebras dérmicas, e aí eu tenho também os fios para a gente poder utilizar. Eu tenho os fios volumizadores, onde eu consigo preencher algumas áreas. A região dos olhos, gente, tem resultado maravilhoso. Aquela maquiagem que você faz está sempre muito craquelada. A gente consegue colocar na área dos olhos para bioestimular e melhorar o tecido na região.
Famoso calcanhar de Aquiles de todo harmonizador, que é a região da ruga da glabela, famoso 11, é perfeito. Lu, eu preciso fazer tudo no mesmo dia? Não, a gente pode fazer aos poucos. A gente pode dar para o paciente um planejamento e ir trabalhando em cima daquele planejamento individualizado para aquele caso. Muitas das vezes, fio sozinho não vai resolver o meu problema. Às vezes eu faço fio no meu paciente, poxa, fizer uma pré-maxila nesse paciente, dar uma volumização anterior, vai ficar ótimo, vai ficar melhor o meu trabalho. Reposicionar o arco zigomático. Porque quando o meu compartimento de gordura já deslocou, eu já tenho outras quebras. Eu já tenho outros pilares de desenvelhecimento desenvolvido. Eu já tenho perda de hidratação hídrica, eu já tenho perda de água, eu já tenho fratura de pele, eu já tenho deslocamento do compartimento de gordura, eu já tenho o rosto reabsorvendo porque eu estou envelhecendo. O meu músculo ele já começa a ficar um pouco mais fraco, uns mais fracos, outros mais fortes. E às vezes não só o fio vai resolver isso, que a gente acabou montando o método coreano modificado, que vai com os fios e outras gamas de procedimentos anexados juntos dele. Porque não só o ácido e o bioestimulador vai resolver a questão para rejuvenescer o meu paciente. Eu tenho que fazer uma gama de procedimentos para aí sim dar para esse meu paciente uma juventude, que é a famosa fórmula da beleza que todos nós gostaríamos de ter. Só que a gente sempre precisa lembrar, juventude está sempre ligada a envelhecimento constante. Então eu tenho que estar sempre fazendo uma manutenção para a gente poder manter esse rostinho saudável.